Verdades históricas sobre o Brasil que ninguém aceita. Primeira, independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, o famoso Grito do Ipiranga. Até eu lembro uma cena de filme, existe um romantismo gigantesco em cima desta cena, deste episódio histórico na nossa história aí, a história do Brasil. Na verdade, a independência ela só aconteceu por conta do reconhecimento de Portugal. E esse reconhecimento veio com um valor. O Brasil teve que pagar a Portugal aproximadamente algo em torno de 2 milhões de libras esterlinas. Isso também envolveu aí um financiamento da própria Inglaterra. Dessa forma, Portugal reconheceria a independência do Brasil e o Brasil passaria a ser um país independente. 2. A escravidão foi sustentada pela elite brasileira até o último momento. Com a assinatura da Lei Áurea, lá no dia 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Em partes. Isso porque a elite ela teve uma grande resistência, porque toda a sua mão de obra ela era escrava, eram pessoas escravizadas. E isso acabou durando além de 1888, ultrapassando aí os séculos e causando todo esse problema estrutural que nós temos nos dias de hoje, que é o racismo estrutural. E muita gente nega este fato. 3. A democracia do Brasil sempre foi fragilizada. Desde a independência do Brasil, o Brasil teve poucos momentos de democracia plena. Na verdade, quase nenhum momento de democracia plena. Isso porque, desde a sua independência, o Brasil teve uma sucessão de governos autoritários. Por exemplo, nós tivemos a ditadura do Getúlio Vargas. Em seguida, vem a ditadura militar. Isso demonstra que no país existe uma grande concentração de poder para uma elite e também a exclusão da população, a exclusão popular. 4. A diversidade étnica brasileira. Bom, vocês sabem que o Brasil possui aí uma diversidade riquíssima. O país todo possui uma diversidade riquíssima. Mas isso faz parte de um projeto que aconteceu antes ainda do século XX, e o século XX ele se intensificou, foi a miscigenação de raças. Uma forma de trazer um embranquecimento para a população brasileira. Houve uma propaganda política durante o século XX, onde a ideia era acabar com a diversidade negra existente no país, negra e indígena, e que o país fosse totalmente aí branco. Inclusive existiam estudos da época que tinham uma estimativa aí de pelo menos 100 anos, toda a população negra iria desaparecer do Brasil. Isso por conta dessa política aí de miscigenação. E como que acontecia? Mulheres indígenas e negras eram violentadas frequentemente por homens brancos. E o Brasil, ele tem essa riqueza étnica, cultural, com base também na violência. 5º e último, que ninguém aceita, hein? Brasil e meio ambiente. O Brasil sofre com a devastação do meio ambiente desde o período colonial. Então nós temos um reflexo histórico muito forte, muito grande, enraizado na nossa cultura. O que acontece, por exemplo, na Amazônia é um reflexo desde lá do passado, e isso vem perdurando aí durante toda a história do país. Começou lá nas colônias, com a exploração do pau-brasil, e, consequentemente, plantação de cana-de-açúcar, café, depois vem passando durante os séculos com
as mineradoras, né, as minerações que acontecem também, e vem todo esse processo de destruição. Então nós temos um problema histórico gravíssimo, que nunca foi abordado de uma forma séria mesmo, o combate ao desmatamento. Certo? Seguem aí o canal, tem canal lá no YouTube também, beleza? Abraço!